Bom, pessoal, continuando nosso curso de LibreOffice Calc, nós vamos agora fazer um primeiro exemplo bem simples, que é uma receita de bolo, mas que vai trazer muitos conhecimentos interessantes para uso do dia a dia dessa importante planilha, tá ok? O nosso primeiro exemplo, como falou, uma receita de bolo, bastante simples e delicioso mesmo, tá? E aí, nossa pequena planilha vai ser o seguinte, vai iniciar com, na célula 1, digitar nome, B1, bolo caseiro, né? A2, ingrediente, quantidade, unidade, preço, e assim por diante. Então, vou fazer aqui para vocês verem, ok? Então, célula 1, nome, aqui, bolo caseiro delicioso. Aqui na célula 2 começa as colunas que vão conter os ingredientes. Então, ingrediente. Depois vem quantidade, unidade e preço. Então, quantidade. Unidade ficou abreviado. E preço. Ok? Então, repara que a gente já começa a organizar a planilha como ela deve ser, ou seja, organizada em forma de linhas, né, e colunas aqui para colocar cada tipo de informação. Depois nós vemos, vamos digitar os ingredientes, ok? Então, os ingredientes aí tem ovo, quantidade 3, unidade e o preço 0,2997 centavos. Então, ovo, quantidade 3, unidade. Veja que quando eu digito o U aqui, como já existe a palavra unidade aqui em cima, ele vai tentar repetir, tá? Mas no caso aqui eu quero unidade só com o N. Então eu deleto aqui, certo? E o preço 0,2997. 0,2997. Okay. Como nós estamos em português, né, o LibreOffice está todo ambientado para o português do Brasil, então o separador de decimal realmente é a vírgula. Em algumas planilhas pode ser que você precise digitar a decimal com ponto, separando, tá? Então, açúcar, 300 gramas e 0,0029. GR 0,0029. Margarina, 180 gramas, 0,0027. Gramas também, veja que repetiu. E agora, como eu quero realmente grama, eu posso dar um Enter, ou então setinha para a direita. Opa. Margarina é 0,007. E farinha de trigo, né? Farinha de trigo. Veja que farinha de trigo ocupa um pouco mais do que uma célula que está marcada aqui com a célulazinha cinza aqui. Mas agora quando eu for digitar a quantidade de farinha, ou a quantidade, né, que vai ter de farinha realmente na receita, veja que ela vai ficar truncada, tá? Então ela fica truncada aqui, ó, e a setinha vermelha aqui fica indicando que existem mais informações nessa célula que não está aparecendo, por conta de que nós digitamos informação na outra célula aqui, certo? Então também a grama e o valor 0,0022. 0,0022. Depois fermento, 5 gramas. Valor 0,199.
0,0199. E leite, 160 ml, 0,0026. Leite, 160 ml, 0,0026. Ok? Então aqui nós temos os ingredientes da nossa receita. E agora nós precisamos começar a usar o que tem de melhor as planilhas, que são nos ajudar a fazer cálculos, tá certo? Então aqui nós vamos fazer agora um subtotal, ou seja, saber quanto custa cada ingrediente, né? Que seria a quantidade vezes o preço. Então vamos colocar aqui na célula E2, então vamos colocar subtotal, né? O cabeçalho da coluna, que sempre é importante, fundamental colocar bons cabeçalhos para a gente entender o que é que está fazendo. E aqui na célula E3 a gente põe igual. Quando eu ponho o igual, eu estou dizendo ao cálculo que nessa célula vai estar uma fórmula, tá certo? E aí, nesse caso, as fórmulas no Excel, no Calc, aqui na Excel também, a gente utiliza referência às células e não o valor especificamente. Então, nesse caso, eu quero quantidade, que é 3, e a célula 3 aqui, aliás, o valor 3 está na célula B3. Então veja que já apareceu aqui quando eu cliquei. Mas eu também posso digitar B3. O asterisco é o sinal de multiplicação no computador. Tá? E quero multiplicar pelo valor do preço do ovo aqui, que no caso está na célula D3. Tá? Então, B3 vezes D3. Veja que ele já faz o cálculo para a gente. Qual é a vantagem aqui da planilha? Veja que se eu precisar mudar, errei aqui, dizer que a receita na verdade são 4 ovos, então ó, quando eu digitar 4 aqui, tá certo? Veja que o valor já mudou. Por quê? Porque ele está pegando o valor que está na célula B3 e o valor que está na célula D3, e não exatamente os valores 4 vezes 0,2997. Novamente, se eu mudar aqui para 3, ele volta para o valor original da receita, ok? A outra forma de digitar uma fórmula é digitar igual e fazer referência clicando na própria célula. Por exemplo, B4, digito o asterisco e venho, clico em D4 e dou Enter. E aí ele vai fazendo a mesma função, tá certo? Bom, mas imagine realmente se eu tiver que fazer essa função, né, sair copiando, seja digitando ou clicando, mas que fosse, por exemplo, uma receita que tivesse centenas de ingredientes. Seria bastante cansativo, né? Então, o Calc, né, ele contém a capacidade de você copiar fórmulas, assim como você pode copiar o conteúdo de uma célula texto, um conteúdo de uma célula de valor, você pode copiar. E também ele copia as fórmulas. Então vejamos aqui. Então selecione a célula E4, né? Clique no ícone copiar, né? Ou então Ctrl C e selecionar a tecla E5. E aí nós vamos colar e ver o que acontece, ok? Então aqui nós estamos na célula E4, nós podemos copiar por aqui, né? Ou então como o atalho diz aí Ctrl C, tá certo? Vamos para a célula E5 e o Ctrl V, né? Copia, tá? Agora veja o que acontece. O conteúdo dessa célula agora ficou B5D5, ou seja, ele já atualizou para a gente, né? Como eu copiei para uma linha abaixo, ele já atualizou o número da linha, que antes, aqui na E4, era B4 vezes D4, e quando eu descer aqui para a célula E5, ele já atualizou para a linha 5, ou seja, uma linha abaixo, ok? Então isso é muito útil, porque a gente não precisa ficar se preocupando em copiar e depois alterar a referência à célula. Da mesma forma, eu posso copiar para várias outras células de uma vez só. Ou então,
eu posso vir aqui, ó, uma outra forma fácil de fazer é esse quadradinho preto que está aqui no canto inferior direito. Quando a gente para em cima dele, muda o cursor para o símbolo de adição, né, o mais. É só eu clicar nele, deixar pressionado e arrastar até embaixo. E aí ele copia a célula também. E veja que todas já atualizada a conta, né, a célula, a linha, aliás, de cada célula componente da fórmula, ok? Agora vamos colocar um total, né? Quanto custa toda essa receita? Então nós vamos para a célula D9, digitar, né, total, e depois na E9 nós vamos fazer a soma de cada um dos subtotais, ok? Então na célula D9 aqui eu digito total, palavra total, né? E aqui igual, então o que é que nós temos que somar? E3 com E4, então novamente eu posso fazer E3 mais E4 mais, e assim por diante. Ou então eu vim clicando, né? Clico, ponho mais, clico, ponho mais, clico, tá? Então, E3, E4, E5, E6, E7, E8, tá certo? Então dou Enter, e aqui está o total de nossa receita, né? R$4,10, 9 centavos, né? Quando arredondar, ok? Mas, novamente, existe muito mais facilidade no cálculo. Se eu for fazer essa soma aqui, né, total, se eu for fazer essa soma, mas se for um conjunto muito grande de dados, para mim colocando célula a célula fica muito cansativo. Então, o Calc ele possui uma série de funções que facilitam a realização de várias tarefas e cálculos, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, na célula E9 nós vamos deletar e clicar no ícone soma para ver o que acontece, tá certo? Então aqui vamos apagar essa fórmula aqui, né, que como a gente viu o F2, né, nos mostra, e veja que o F2 é bem interessante, né, quando se trata de fórmulas, porque ele já mostra em cores diferentes as células que estão sendo referenciadas pela fórmula. Então, azul claro aqui está E3, vermelho, né, E4 e assim por diante. Mas aí nós vamos dar um ESC aqui, apagar o conteúdo dessa célula e utilizar a função soma aqui, ó. Ao lado aqui da linha de entrada tem funções, então aqui soma. Então clicando soma, veja que ele já tem uma determinada esperteza e ele já pega, coloca aqui a função soma, que é trabalhada assim, então igual, vai conter uma fórmula, né, na célula, aí ele colocou, em vez das células diretas, já colocou uma função, que existem várias, e dentro da função, que fica entre parênteses, fica os parâmetros da função, que nesse caso, ele quer que some o intervalo das células E3 até a célula E8. Ok? Então essa função aqui vai ser somar o conteúdo das células E3 até E8. Então quando eu dou Enter, ele vai trazer o mesmo valor que é quando a gente fez célula a célula, porque a função soma faz justamente isso. Ao longo dos próximos vídeos, nós vamos ver uma série de funções através aqui do assistente de funções, ó. Quando a gente clica, e a gente tem funções matemáticas, banco de dados, financeira, estatística e assim por diante. Então são muitas funções que a gente pode usar e que facilita bastante a nossa vida ao elaborar as planilhas de cálculos, ok? Então, por enquanto nesse vídeo é só e até o próximo.